Olá, meu nome é Marco Aurélio Lins, eu sou professor na Universidade FUMEC há 13 anos e, além de professor, eu sou coordenador de cursos EAD. Eu coordeno os cursos de administração EAD e os tecnólogos de processos gerenciais, gestão comercial, gestão RH e gestão financeira. Tanto como professor como coordenador, eu estou à disposição de vocês. Como coordenador, para dirimir qualquer dúvida quanto ao curso, qualquer relação de vocês com a faculdade, relação com a secretaria acadêmica, com a parte financeira, estou ali para intermediar e tentar achar uma solução para vocês. Então, vocês têm lá dentro do AVA uma ferramenta chamada Fale com o Coordenador. Vocês podem ativar e vai chegar um e-mail para mim. Ou vocês podem passar diretamente no meu e-mail, que é marco.lins@fumec.br. Eu estou à disposição de vocês sempre como coordenador. Eu, como coordenador, eu abro o meu e-mail pelo menos uma vez todos os dias, de segunda a sexta. Okay? E como professor dessa nossa disciplina, que é a política de preço, eu também estou à disposição de vocês. Sempre. Não, eu vou falar isso várias vezes aqui. Você pode ficar tranquila. Mas não fique com dúvida. Não tenham dúvidas. Por favor. Não, se tiverem estudando, vocês podem estudar qualquer lugar que vocês estiverem, né, qualquer ambiente que vocês estiverem. Estudem à vontade. Mas não fiquem com dúvidas. Vocês são alunos EAD, mas vocês fazem parte do corpo da FUMEC. Vocês são alunos FUMEC. Vocês têm uma estrutura na EAD da FUMEC, que é a estrutura da FUMEC Virtual, que é composta por quê? Por pedagogas, por tutores e por professores que estão aqui para atendê-los. Atendê-los naquilo que for preciso, na hora que for preciso. Então, sempre que tiverem alguma dúvida, utilize um recurso lá dentro do AVA que chama Tira Dúvidas. Lá no Tira Dúvidas, você vai colocar a sua mensagem. Nós, dentro da regra da FUMEC, nós temos até 48 horas para responder a essa pergunta para vocês. Mas eu posso garantir a vocês que a grande maioria dos professores respondem elas sempre quando abrem seu e-mail. Por que isso? Quando acessam a caixa de e-mail. Por que isso? Porque sempre quando você posta uma dúvida lá no Tira Dúvidas, chega uma mensagem na caixa de e-mail do professor dizendo: ó, professor, tem uma dúvida lá para você responder. Eu, como coordenador e como professor, já falei para vocês que eu acesso minha caixa de e-mail pelo menos uma vez por dia. Sempre quando tem uma dúvida, eu entro imediatamente e respondo ao aluno. Tá? Eu sei que o aluno está com dúvida porque ele está estudando, ele precisa tirar. Então eu respondo esse aluno. Tá? Então, gente, não hesitem. Por favor. Né? Vamos chegar lá no final do semestre. Vamos falar assim, poxa, valeu, cara. Aprendi, pô, foi legal demais. Nossa vida vale, nós vivemos, a vida é muito curta e a gente tem que aproveitar tudo que acontece na nossa vida. Parabéns para vocês que estão estudando. Né? E estou sempre, volto a repetir, estou sempre à disposição de vocês. Ok? Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa disciplina política de preço. Ok? É uma disciplina rica, é uma disciplina que, vou falar para vocês, eu, além de professor, eu sou formado em administração, tenho mestrado em administração, mas além de professor, eu também sou consultor de empresas. Eu comecei minha vida de consultor no Sebrae, né, que vocês conhecem, fui gerente de consultoria do Sebrae e hoje eu sou um prestador de serviço do Sebrae. Eu tenho o Sebrae como grande cliente meu. Né? Mas sou consultor, nós vamos dar aqui vários exemplos dentro de empresas, né? Okay? Que acontecem dentro das empresas, e estou aqui à disposição de vocês, né, para a gente trabalhar isso, okay? Trabalhar essa importância de preço. Preço é competitividade. Preço é fator de competitividade. Então, nós vamos trabalhar isso aqui na nossa disciplina, tá bom? Okay? Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e nós vamos começar a nossa aula efetivamente.
Então, tá aí. Políticas de preços, né? Lá no material, lá no AVA, vocês terão os 12 módulos, né, dispostos lá. Eu preparei esses slides, okay, abordando módulo a módulo que nós estamos falando lá no nosso, né, conteúdo. Então, o que eu proponho a vocês? Vocês estudem e venham para as aulas, participem das aulas, para que vocês possam, né, discutir comigo o que vocês estudaram, tirar suas dúvidas comigo. Estudem e venham para as aulas para fazer isso. Aqui vocês terão uma explicação que, com certeza, espero que enriqueça o conhecimento de vocês. Tá bom? Okay? Então vamos lá. Vamos começar a falar um pouco, né, da nossa disciplina. O capítulo introdutório fala da realidade das empresas brasileiras. Eu, como falei para vocês, sou consultor e eu me sinto muito à vontade de falar isso. Muito à vontade de falar. Vocês devem saber que a grande maioria das empresas desse país, elas são micro e pequenas empresas. Recentemente, foi essa semana agora, semana passada, final da semana passada, nós estamos hoje no dia 12 de março, no final da semana passada, o IBGE soltou uma pesquisa, né, o resultado de uma pesquisa, que mostra que 80% dos empregos gerados no Brasil são gerados pelas micro e pequenas empresas. Okay? Então, isso mostra a importância das micro e pequenas empresas. A micro e pequena empresa é fantástica. Os empreendedores são fantásticos. Okay? Mas, o que acontece? Nem tudo é maravilhoso. Não é verdade? Como é que normalmente, eu falo que eu trabalhei no Sebrae, trabalhei muito tempo no Sebrae, eu atendia empresas assim, lá dentro do Sebrae, empresários dentro do Sebrae, e hoje atendo como consultor. O que acontece normalmente, né, na montagem de uma empresa? Eu tenho lá um cidadão qualquer, que trabalha numa indústria, trabalha em uma empresa qualquer, e ali ele, né, aprende um ofício, aprende a trabalhar, aprende a fazer qualquer coisa. E aí, o que acontece com ele? Ele resolve, algum dia, sair, montar sua empresa, ou ele é demitido por alguma questão, recebe a sua rescisão e resolve, então, empreender, resolve montar a sua empresa, sua micro e pequena empresa. Okay? Ele fala para si mesmo, né? Poxa, eu sei fazer, eu sei trabalhar, aprendi a trabalhar, eu vou montar a minha empresa. Mas esse cidadão, infelizmente, ele não faz nenhum curso de gestão. Ele não participa, ele não se prepara para ser empresário. O que é preparar para ser empresário? Né? O que é se preparar para ser empresário? É saber, né, que ele vai tratar com pessoas, então ele tem que entender de gestão de pessoas. É saber que ele vai tratar de marketing. Ele tem que comunicar ao mercado, falando que tem o produto e o serviço. Né? Eu tenho visto várias empresas que estão lá capengas, o problema, não comunica, não faz nada. Okay? Tá? Então, ele tem que entender que ele precisa de marketing. Ele tem que entender de finanças. Né? Como é que se administra financeiramente uma empresa? Ele tem que entender disso. E tem que entender de custos. Quanto está custando ele produzir um produto ou um serviço? E, entendendo de custo, ele tem que entender do preço, da precificação dele. Ok? Então, infelizmente, a grande maioria dos empresários de micro e pequenas empresas, eles não se preparam para isso. Eles não se preparam para isso. E deveriam se preparar. Né? Hoje existem ferramentas fantásticas
Uma delas é o Sebrae, né? As associações empresariais, as CDLs, as associações comerciais, elas ajudam, né, as pessoas a se capacitarem, a aprenderem, né, a desenvolver. Mas poderiam melhorar muito mais, poderiam ser empresas muito mais competitivas se, né, os empresários buscassem conhecimento, buscassem saber, né? Eu dei um exemplo aí, clássico, do caso do senhor Geraldo, ok? Então, só para relembrar, o senhor Geraldo trabalhava numa empresa, né, e foi demitido, e sabia lá produzir brinquedos, e resolveu montar a sua empresa. Só que na hora que ele começou a crescer, começou a colocar produtos no mercado, ele viu que tinha concorrentes fazendo produtos com preços melhores que o dele. E aí ele começou a ficar preocupado. Preocupado com o quê? Falou, poxa, peraí, como é que eu vou saber se eu posso baixar meu preço, se eu não posso baixar meu preço? Essa é uma dúvida forte, dúvida forte. Okay? Como é que eu vou saber fazer isso? Então, o seu Geraldo, diante dessa dificuldade, o que ele faz? Ele vai procurar, né, ajuda, procurar o Sebrae. Okay? Ele e o filho dele vão procurar o Sebrae para quê? Para entender como é que, né, o que é custo, quanto me custa produzir, né, qual é o preço que eu tenho que colocar para ter lucro naquela atividade. Okay? Então, o seu Geraldo, né, ele, diante da dificuldade, ele procura ajuda. Eu coloquei esse caso é um caso, né, igual a vários aí, mas ainda bem que o seu Geraldo procurou ajuda. Né? Ainda bem que ele procurou ajuda. Ele conseguiu, né, procurar ajuda. Mas tem muitos que não procuram essa ajuda. Tá? Eu, como consultor, recentemente não, atualmente, não é recentemente, atualmente eu faço consultoria para algumas empresas, né? Eu tenho hoje uma indústria de tinta, eu tenho uma lanchonete, eu tenho uma padaria e tenho uma oficina mecânica. E atualmente estou fazendo consultoria para essas 4 empresas, além de atender ao Sebrae. Né? Essas empresas são consultorias minhas particulares. Para essa indústria de tinta, que é aqui em Belo Horizonte, o primeiro trabalho que eu fiz para ele foi na área de preço, formar preço. O empresário, ele me procurou, ele foi indicado por alguém, e ele me procurou e falou assim, olha, esteve na minha empresa um engenheiro químico e que me ajudou muito. Ele formulou lá, ele fez uma planilha, né, com que cada galão de tinta que eu produzo, né, tintim por tintim, ele colocou lá matéria-prima, quantidade que eu gasto daquela matéria-prima, custo daquela matéria-prima, impostos, tudo mais, qual que é o custo daquilo. Então, ele fez isso para mim de todos os produtos. Só que ele mesmo falou assim, olha, eu levantei qual que é o custo, o que que gasta para fazer cada galão de tinta seu. Mas veja bem, ele mesmo, como engenheiro químico, eu não sei se está certa a formulação do preço. Como é que faz o preço, eu não sei. Então ele me procurou. Foi, perfeitamente, vamos lá. E aí eu fui lá e desenvolvi um trabalho para ele, resumindo, desenvolvi um trabalho para ele. Automatizei o processo dele lá de cálculo do preço, com planilhas Excel, sendo que no final, né, ele consegue ter 3 colunas de preço. Uma com 5% de lucro, outra com 10% de lucro, outra com 15% de lucro. Para que ele possa ter poder de negociação, okay? Junto ao seu cliente. Dependendo do cliente, o cliente está comprando grande volume, ele baixa um pouquinho a margem de lucro dele. O cliente está pedindo 1, 2 galões de tinta lá, e é um cliente esporádico, ele aumenta a margem de lucro dele. Então ele vai trabalhando, né, isso ali. E ele ficou extremamente satisfeito com o trabalho. Hoje ele tem segurança daquele preço que ele está entregando, preço que está. E eu continuo fazendo consultoria para ele agora na área financeira. A lanchonete, que é outro exemplo que eu vou dar, né? E a lanchonete e a padaria, é o mesmo caso, também. Eles colocavam o preço como? Ah, eu gasto tanto, vou colocar o preço X, ou colocavam o preço pelo concorrente.
O concorrente trabalha com a coxinha, no valor tal eu vou colocar. O que é isso? Não pode ser assim. Né? Por que não pode ser assim? Porque o meu custo é diferente do meu concorrente. Né? Imaginem duas lanchonetes, tá bom, gente? Se eu tenho duas lanchonetes numa mesma rua, vai no centro de Belo Horizonte, você vai ver isso. Qualquer cidade, você vai ver isso. No centro, você vai ver. Na mesma rua tem duas lanchonetes. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte. Essas duas lanchonetes, elas podem fornecer a mesma coisa. Salgados, refrigerantes, sucos, podem oferecer a mesma coisa. Sem problema. Mas ela tem custo diferente. Então, cada um vai pagar um aluguel diferente, cada uma paga um salário diferente, uma pode ter mais empregado que a outra, né? Paga contabilidade diferente, paga energia diferente, o custo é diferente. Compra de fornecedores diferentes, com preços diferentes, custo é diferente. Então, é um erro para as empresas guiarem seus preços pelo preço que a concorrência está praticando. Não estou dizendo que eu não tenha, vocês vão ver isso aqui ao longo da nossa disciplina, não estou dizendo que eu não tenho que olhar qual que é o preço que o concorrente está fazendo. Eu tenho que olhar. Mas antes de olhar qual que é o preço que o concorrente está fazendo, eu tenho que saber quanto que me custa vender um produto ou um serviço. Eu tenho que entender dos meus custos, tenho que entender dos custos para quê? Para que eu possa, né, formular o meu preço, entender meu custo para formular o meu preço. Depois que eu entendi meus custos, que eu formulo o meu preço, formulo o preço dos produtos, aí sim, aí eu vou fazer uma revisão, né, do que a concorrência está praticando para saber se aquele preço que eu estou ou pretendo praticar ele está muito fora da concorrência ou está na média da concorrência. Por quê? Porque do outro lado da ponta existe o cliente, nossos clientes, ok? E nós, clientes, nós queremos ali produtos de qualidade num preço, né, médio ali, um preço factível, né, um preço que me permita, né, comprar, adquirir. Né? Não adianta eu também querer falar que eu tenho um produto maravilhoso, que eu tenho algo maravilhoso, né, para oferecer, e cobrar um preço muito acima do mercado. Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, olha, esse cara está brincando comigo, né? Com esse preço que ele está querendo oferecer. Então, gente, veja o quanto que é importante isso. Quanto que é importante a gente entender um pouco de preço, né? Saber formular um preço, saber, né, trabalhar um preço. Nessa disciplina, nós vamos ver tanto a parte teórica de preço, quanto a parte de cálculo de preço. Okay? Nós vamos trabalhar tudo isso. Não percam nossas aulas. Não percam nossas aulas. As nossas aulas, nós vamos ver com detalhes como se formula um preço, como se faz um preço. Tá bom? Tá? E muitas pessoas têm certa dificuldade com a matemática. A matemática aqui é muito simples. É uma matemática extremamente básica. É aritmética. Somar, dividir, multiplicar, é básica. Mas não percam nossas aulas. Combinado? Tá? Então, esse capítulo introdutório é para mostrar o porquê da nossa disciplina. Eu acho que eu tentei mostrar isso aqui para vocês, o porquê da nossa disciplina. Vamos lá. Preço, né? É um composto, é um dos compostos de marketing. Ok? Quando nós vamos estudar marketing, administração de marketing, né? Existe uma coisa no marketing, né, que fala dos 4 P's de marketing. Quais são os 4 P's de marketing? Produto, preço, prazo e promoção. Ok? Produto, preço, prazo e promoção. Então, esses são os 4 P's de marketing. Quando eu falo de marketing, vamos falar um pouquinho aqui de marketing para vocês entenderem. Né? Eu também sou professor de administração de marketing. Então, quando nós vamos falar de marketing, nós estamos falando o seguinte. Nós temos um cliente, nós temos que definir quem que é esse cliente, o marketing define quem que é esse cliente, o marketing estuda esse cliente. O que é estudar o cliente? É entender as necessidades do cliente, o que o cliente procura, qual que é a capacidade de pagamento desse cliente, ok? Entender esse cliente, o comportamento desse cliente, ok?
Então, essa é a primeira coisa que o marketing tem que fazer. Quem que é meu cliente? E eu entender esse cliente. Depois que eu fizer isso, que nós trabalharmos isso, entender o cliente, o que o marketing faz? O marketing vai desenvolver a estratégia de marketing. O que é? Então, para esse cliente, qual que é o produto que eu tenho que desenvolver para esse cliente? O que eu tenho que atender a necessidade do cliente? Qual que é o que necessita? Então, eu vou desenvolver um produto para esse cliente, oferecer a esse cliente. Aí eu vou falar assim, a que preço eu vou colocar esse produto para que esse meu cliente que eu defini possa pagar por aquele produto. Ok? Então eu defini quem que é o cliente, a necessidade do cliente, então eu desenvolvi um produto, eu comprei um produto para oferecer para ele e defini o preço que aquele produto para que ele possa pagar. Depois eu falo sobre praça. O que é praça, né? Praça é localização. Aonde que eu tenho que estar localizado? Eu vou ter loja tradicional? Loja física? Então, sim. Beleza. Ok. Aonde que vai ser essa loja? Vai ser loja de rua? Vai ser loja de shopping? Aonde que vai ser a loja? Ou, não, eu não quero ter loja física, presencial. Não. Eu quero ter lojas virtuais. Quero estar na internet. Quero estar no Marketplace. Quero estar no Magalu, na Amazon. Ok? Eu quero estar, né, no Shopee. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Aonde que você quiser. Mas você tem que definir a praça. O que é praça? É onde esse cliente que nós definimos atrás, ele vai procurar pelo seu produto, procurar pelo seu serviço. Entenderam a lógica? Isso é praça, é localização. Ok? E por fim, a promoção. O que é a promoção? Se eu tenho, definir meu cliente, preste bastante atenção nisso, se eu definir meu cliente, estudei o comportamento dele, desenvolvi produto, preço e localização, agora eu tenho que falar para esse cliente, eu tenho que comunicar para esse cliente, falar assim, meu amigo, eu existo, aqui, ó, eu tenho um produto para te oferecer. Então, isso nós chamamos de promoção. Eu prefiro chamar de comunicação com o mercado. Ok? Então veja que isso é marketing. Isso é trabalhar marketing. Eu trabalho o cliente, estudo o comportamento do cliente, me posiciono no mercado, né? Nós vamos ver muito esse posicionamento no mercado, e o que é posicionar? O que eu vou oferecer ao mercado? Né? Eu vou dar um exemplo de posicionamento. Então vamos falar mais sobre posicionamento, mas eu vou dar um exemplo. Ah, poxa, eu identifiquei que numa região tal existe um nicho de clientes, estudei esse cliente, que quer uma padaria, né? Ele quer comprar produtos de panificação, mas produtos mais bem elaborados, né? Não é aquele pãozinho simplesinho, não. Ele quer um pão melhor, ele quer um pão italiano, ele quer uma ciabatta, ele quer um pão mais elaborado. Ele quer salgados mais elaborados, ele quer produtos mais elaborados. E a padaria que está ali tendo lá, ela é muito simplesinha, né? E não está oferecendo isso. Então tem uma oportunidade de negócio. Então eu vou montar uma padaria bacana para atender esse público que está querendo isso. Opa! E qual que é o meu posicionamento, então? Meu posicionamento é um posicionamento de diferenciação. Eu vou ser diferente do outro. Ok? E aí eu vou lá e monto, né? Lá na localização, monto a minha padaria bonitona, bacana. Coloco lá produtos que esse cliente está querendo. Coloco lá. Defino o preço que eu vou praticar, o preço que o cliente pode pagar. E vou falar para ele, ô meu amigo, aqui, ó, agora você tem aqui do seu lado, né, alguém que te entrega produtos maravilhosos, que está ali. Ok? Então isso é o marketing. Eu estou dando essa explicação do marketing, né, dos 4 P's de marketing, para que vocês saibam melhor. Ok? Mas o que isso tem a ver com preço? O que o produto, né? Por que o preço está dentro dessa história aí? E o que isso tem a ver, né, com a nossa política de preço? Olha só, quando eu falo da praça, quando eu falo da localização, então eu fui lá, vamos pegar esse caso que eu dei agora da padaria, tá? Então eu fui lá, aluguei um espaço, tinha lá, reformei esse espaço, coloquei lá maquinário para fazer o pão, fornos, máquina de fazer a massa, e por diante. Ou seja,
frigoríficos, coloquei geladeiras, coloquei estantes, coloquei tudo lá, balcões, tudo mais, ok? E montei toda essa iluminação, placa, fachada, fiz tudo, montei. Isso gera um investimento muito grande, muito grande. Isso eu tenho que ter bala na agulha, eu tenho que ter dinheiro para poder montar isso, né? Aí depois de montado, o que eu vou lá? Eu vou vou colocar produtos lá dentro. Imagine eu, para abrir a loja, para abrir a padaria, no primeiro dia que eu for abrir, eu tenho que estar com o mix de produto completo. Porque senão o cliente vai dizer, não tem, não tem, não tem, e não vai voltar mais. E aí eu preciso estar com o mix de produto completo. Imagine qual que é o investimento que eu faço para ter esse mix de produto. O investimento inicial é alto, é forte, tudo bem? Então, me gerou custo também, gerou investimento também, de reembolso financeiro. E aí eu tenho que comunicar com meus clientes, falar assim, ó, dia tal vai abrir a padaria tal, nova, e assim, com um novo conceito, em padaria, não sei o quê. Vou fazer uma comunicação. Posso usar lá, né, a rádio, esse cliente que eu defini lá mais ouve. Posso usar carro de som, posso usar moto com som, posso usar o que for, não importa. Eu tenho que comunicar para esse cliente, né? A melhor forma para esse cliente ouvir. Então, para isso, eu vou contratar uma empresa de publicidade, uma empresa especializada em comunicação com o mercado, para essa empresa desenvolver uma campanha de marketing. Para isso, eu tenho que pagar uma rádio, eu tenho que pagar um motociclista, eu vou fazer panfletos, eu tenho que pagar a gráfica, eu tenho que pagar alguém para desenvolver e pagar a gráfica. Eu tenho que pagar alguém para distribuir, para sair distribuindo nas casas. Isso tem custo. E tem custo, e eu não consigo, nenhum dos três aqui, nem praça, nem produto, nem promoção, eu consigo mudar da noite para o dia. Imagine a localização, o aluguel, eu contratei o aluguel para no mínimo um ano, né? Normalmente, empresas comerciais vão alugar para 3, 5 anos, e se eu sair antes tem multa, então eu não posso mudar o ponto de uma hora para outra. Tudo que eu gastei ali com apresentação, né? Mobiliário, maquinário, equipamentos, tudo mais, eu não consigo mudar isso da noite para o dia. E é muito dinheiro que está envolvido. Okay? E a promoção também eu não consigo mudar. Eu planejou, fez, então está lá. Eu não consigo mudar isso. Então, praça, produto e promoção, além de gerarem custo, gerar investimento alto, eles são menos flexíveis. Eu não consigo alterá-los. Eu não consigo alterá-los da noite para o dia. Consigo alterá-los planejadamente, ao longo do tempo, eu vou lá alterar. Eu não consigo alterar da noite para o dia. O preço. O preço, além de ele não gerar custo, ele gera receita. O preço é que o cliente vai pagar lá no caixa, e ele pagando, ele está gerando receita para a minha empresa, né? Então o preço está fazendo geração de receita. Ele é altamente flexível. Por que ele é altamente flexível? Porque o preço eu posso alterá-lo para cima e para baixo a hora que eu bem entender. Qual que é a condição sine qua non? Eu saber qual que é o meu custo. Ah, legal. Dentro do meu custo, pagando o meu custo, dentro da minha margem de lucro, posso elevar, voltar para a taxa e fazer na medida da minha estratégia empresarial. Então, o preço é altamente flexível e não gera custo, ele gera receita. Vou contar mais um caso. Me veio aqui. Tive um aluno na Universidade FUMEC que fez gestão comercial na modalidade presencial. Nós tínhamos gestão, todos os tecnólogos, nós tínhamos gestão comercial, hoje nós, na modalidade presencial, mas nós passamos todos para EAD. Muito bem. Mas eu tive um aluno chamado Pedro. Tá? O Pedro, um belo dia, ele me liga. Ô, professor, eu estou precisando da ajuda do senhor. O senhor podia fazer uma visita para mim? Eu falei, beleza, eu vou lá. O que o Pedro? O Pedro, quando ele estudava na FUMEC,
Ele era representante comercial daquela marca L'Oréal de Paris. Ele trabalhava com shampoos, ok? Shampoos. Shampoo tanto para o varejo quanto para salões de beleza. E a especialidade do Pedro era atender salões de beleza com embalagens maiores, tudo mais, tal. E aí ele fornecia isso. E o Pedro, então, depois que ele formou, ele resolveu montar uma loja para ele no centro, ali perto da igreja de São José, ali é um polo de lojas que vendem produtos de cosméticos, principalmente para cabelo. Tá? Então, é um polo. E ele resolveu montar uma loja ali. E essa loja, ela tinha o nível da rua, que era o nível da loja física, muito bem montada, muito bonita a loja. E você entrava na galeria do prédio e entrava para debaixo da loja dele, tinha uma outra área física grande, que ele montou lá embaixo, uma loja virtual. Muito bem. A loja que dava para a rua, a loja física, estava estruturada, bonita, um atendente perfeito, entendia do que estava falando e tudo mais, estava perfeito, sem problema. Mas o problema dele estava na loja virtual. Por quê? Olha só, ele tinha lá dois funcionários, ele e mais dois funcionários. Um ficava no computador. Era um cara que entendia muito de marketing digital, muito de marketing digital. Então, esse cara montou o site da empresa, a loja virtual da empresa, okay? Em que ele colocava os produtos com os preços definidos pelo Pedro. E também a loja do Pedro, a loja virtual do Pedro, trabalhava, além da loja virtual dele, trabalhava no marketplace. Então, colocava na Americanas.com, na Amazon, no Magalu, nesses marketplaces todos aí. Então, e tinha um outro rapaz que, à medida que ia vendendo, esse rapaz ia separando os produtos, embalando o produto, emitindo nota fiscal, para que no final da tarde, né, o pessoal da logística, que era o pessoal do correio, passava para recolher, para enviar. Okay? Então era essa a estrutura. Só que esse rapaz que ficava no computador, era assim, quase que todo momento, ele virava para o Pedro e falava assim: Pedro, tem uma empresa aqui, no Americanas.com, que está vendendo um shampoo XYZ por tanto, e está menor que o nosso. Aí o Pedro ficava com aquela ideia, o que eu vou fazer? Eu vou baixar meu preço ou não? Eu aceito baixar meu preço ou não? Eu posso baixar meu preço ou não? Eu não sabia. Por quê? Porque ele colocava lá um markup lá qualquer, uma margem qualquer lá, um acréscimo do custo, ele sabia que comprava por tanto, comprava ele por tanto. Aí ele me chamou. Então eu fui lá e trabalhei preço com ele, trabalhei o custo dele, entendi o custo dele, bacana. Trabalhei uma planilha que ele comprou um computadorzinho do lado, que ficava do lado do computador desse computadorzinho, que ele ficava lá com a tabela de preço lá. Então eu montei uma planilhazinha de Excel, que na medida que o, o empregado dele, que trabalhava lá com os marketplaces e tudo mais, lá no computador, falava assim, ó, shampoo tal XYZ, tem concorrente vendendo a tanto, menor que o preço dele. Então o que ele fazia? O Pedro ia lá, digitava lá num campo lá, aquele valor lá, que era o concorrente estava praticando, e via qual era a margem, que se ele praticasse aquele preço do concorrente, ele via qual era a margem mínima que estava dando para ele. Nós definimos uma margem bruta, margem líquida, né? Tirando o preço, menos o custo do produto, menos impostos e tudo mais, eu tinha lá uma margem líquida para pagar custo fixo, pagar as despesas e gerar lucro, que o mínimo que a gente ia aceitar era 30%. Então, ele julgava o preço, se estava dando 30%, pratica o preço do concorrente. Se não estava, tira esse produto, ele virava para o rapaz, tira esse produto e coloca o produto XYZ lá. E colocava lá, ok? Então, o que aconteceu? Ele me chamou para fazer o quê? Para definir, ajudá-lo a definir qual que é o custo dele, qual que era a margem que ele tinha que praticar. Só para a loja virtual. Para ele ter segurança quanto a isso. Ok?
Então, eu trabalhei com ele muito tempo, isso aí. Então, veja que preço, por que preço é flexível, né? Eu estou dando um exemplo, dei esse exemplo agora da loja do Pedro, porque é, todo momento o mercado é dinâmico, o mercado está oferecendo coisa ali, tal. Ele também trabalhava aumento de preço. Esse mesmo rapaz falou assim, ó, ô Pedro, tem gente que oferecendo um produto tal a X, está muito maior que o nosso preço, então aumenta a margem dele, aumenta o preço desse produto. Então o preço é flexível, o rapaz só ficava ali alterando o preço para baixo, para cima, para baixo, para cima, e ficava alterando o preço. Isso é flexibilidade. Então o preço é flexível, a partir do entendimento do seu custo. Entenderam isso, gente? Então, dentro do composto mercadológico, né, o preço é o único que gera receita e é altamente flexível. Ok? Eu queria falar mais um pouquinho sobre preços para vocês entenderem uma outra questão, da importância do preço. Eu vou dar uma notícia para vocês aqui, que é uma notícia triste. Eu vou dar uma notícia. Nós aqui no Brasil somos pobres. Infelizmente, nós somos pobres. Eu falo nesse tom de brincadeira, mas é sério. Nós somos pobres. Por quê? O pobre aqui no Brasil é muito mais pobre que qualquer outro país desenvolvido. E o rico aqui no Brasil é muito menos rico que qualquer rico de outro país desenvolvido. Então, veja bem, nós somos pobres. Se nós fizermos uma pesquisa, né? Uma pesquisa, fala assim, você ao comprar um produto, né, qual quesito que você mais se importa? Se eu colocar lá uma relação de quesitos como qualidade, logística, entrega, preço, sei lá, variedade, disponibilidade, não sei o que, tal. Dependendo da faixa econômica, se eu estou trabalhando com público médio para baixo, ok? Vocês podem ter certeza que a primeira resposta que vai vir é preço. Primeiro quesito, não, eu vou comprar é preço, porque esse cidadão não tem dinheiro. Vamos entender isso. E isso, infelizmente, é a maior parte da população brasileira, não tem dinheiro. Então, preço é extremamente importante. Preço é extremamente importante. Quando eu falo das pessoas mais abastadas, as pessoas que têm mais dinheiro um pouco, eles podem até eleger algumas outras coisas antes de preço, como qualidade, como variedade, como localização da loja. Pode eleger algumas coisas, mas saiba que preço estará sempre, no máximo, em terceiro lugar. Porque preço é importante para eles também. Então veja qual é a importância dessa nossa disciplina. Qual é a importância de preço, né, na nossa disciplina. Porque se eu colocar preço errado, eu não vou vender. Eu vou ter um problema de mercado. Ok? Então, muito bem. Está entendido isso? Vamos continuar na nossa disciplina aqui. Então, veja bem. Olha só. Vocês lembram que eu dei aquele exemplo da padaria e nós falamos, né, de uma coisa que chama-se posicionamento estratégico. Okay? O que é posicionamento estratégico? Você já deve ter estudado isso em outras disciplinas, mas vamos fazer uma revisãozinha disso aqui. O que é posicionamento estratégico? Vamos pensar vocês, pessoas físicas. Quando vocês vão a uma festa, vocês se vestem e se preparam para ir àquela festa. Ok? Vestem adequadamente. Vocês querem se mostrar. Como que vocês vão se mostrar naquela festa? Não é verdade? Então, isso é um ponto. Vocês vão numa entrevista de emprego. Você não vai numa entrevista de emprego com bermuda, com chinelo, com camiseta. Né? Então, você vai se vestir para se apresentar aquilo. Você vai ao clube. Então, você já se vai vestir, né? Você vai vestir de uma forma adequada para ir ao clube. Então, nós nos preparamos para nos apresentar nos mais variados ambientes que nós tivemos. Tá? Estou dando esse exemplo para falar só agora sobre as empresas, para vocês entenderem melhor as empresas. As empresas, de um modo geral, elas têm que se preparar. Nós acabamos de falar de marketing aqui e o preço dentro do marketing, mas as empresas têm que se preparar para se apresentar ao mercado. Como é que elas vão se apresentar ao mercado? Okay? Como é que a empresa está se preparando para... Isso é de extrema importância, porque quando uma empresa se prepara para se apresentar ao mercado,
O público dela, o cliente dela, consegue enxergar nela qual que é a proposição dela. O que aquela empresa está me oferecendo? Claramente ela vai enxergar isso. Tá? Então, um autor estrategista da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, professor consultor também, ele fez uma pesquisa mundial com os alunos deles que estavam se preparando para fazer o doutorado. Então ele fez uma pesquisa mundial. Qual foi o critério dele? Ele pesquisou empresas no Japão, na Ásia, de modo geral, na Europa, na América do Sul e na América do Norte. Então, ele pesquisou empresas. Qual que é o critério dele? Ele pesquisou empresas que tinham mais de 10 anos de existência, empresas competitivas, empresas altamente competitivas, empresas destaques de mercado. Então, ele entrou em contato com essas empresas e pesquisou, entrevistou os CEOs dessas empresas. O que são os CEOs? Né? São os diretores dessas empresas, quem comanda a empresa. Ele pesquisou para saber quais estratégias estavam sendo usadas por essas empresas para que essas empresas conseguissem ter, né, esse sucesso no mercado, o sucesso que ela estava obtendo no mercado. Então ele fez essa pesquisa. Quando começaram a chegar os resultados, né, da pesquisa, das entrevistas, e cada entrevistador vinha conversar com ele, mostrando, né, o que ele tinha entendido da estratégia daquela empresa, esse autor, Michael Porter, o que o Porter fez? Ele começou a reparar que ele podia pegar 3 caixinhas e pegar a estratégia e falar assim, essa estratégia encaixa nessa caixa, essa aqui encaixa nessa, essa aqui encaixa nessa, ou nessa aqui, e aí vai. Então ele denominou cada caixinha dessa como estratégia genérica, ele deu o nome de genérico. Por que genérico? Porque a estratégia pode mudar um pouquinho de uma empresa para outra, mas ela vai encaixar aqui nessa caixinha. Então, ele pegou e definiu 3 estratégias genéricas. Quais são as estratégias genéricas? A primeira é a liderança em preço, aqui, ó, aqui nesse slide, aqui, liderança em preço. O que é a liderança em preço? Uma empresa que pratica a liderança em preço, o que ela está querendo? Ela está querendo que o cliente dela a veja como aquela empresa que pratica o melhor preço de mercado. Ok? Então, aquela empresa se apresenta ao mercado, igual nós vestimos a roupa para nos apresentar, aquela empresa se apresenta ao mercado falando o seguinte: vem que eu tenho preço. Essa é líder em preço. Para ser líder em preço, tem alguma condição. Eu tenho que ter uma produção alta para ter um custo baixo. Eu tenho que comprar muito para vender barato. Eu negocio com o meu fornecedor e tenho que vender muito. Eu tenho que ter escala de venda, escala de produção e venda. Essa é a negócio. Então, essa não é uma estratégia que é muito aplicável, ou é aplicável para micro e pequena empresa. Esquece, micro e pequena não tem escala. Então, é uma estratégia que é para empresas maiores. Empresas que têm poder, ok? Poder. Empresa que tem alta escala de compra, produção e venda, tá bom? Mas que conseguem fazer preços mais baixos, sem sacrificar margem de lucro. Sem sacrificar margem de lucro. Entendam isso, ok? Conseguem fazer preços mais baixos sem sacrificar margem de lucro, reduzindo o custo. Como é que ela reduz o custo? Ela compra muito, negocia com o fornecedor, vende muito grande volume, então ela pode colocar uma margem menor, então ela consegue ter um preço mais competitivo. Então ele descobriu que várias empresas adotam essa estratégia. Então ele chamou isso de liderança em preço. A segunda estratégia que Porter viu é a estratégia da diferenciação. Agora, a empresa que pratica a diferenciação, ela quer se mostrar ao mercado, ela quer chegar para o seu cliente e falar assim, olha, vem comprar de mim, porque eu tenho algo diferente a te apresentar. Eu tenho um produto de melhor qualidade, eu tenho um design diferente, eu tenho um conforto diferente, ok? Eu tenho um sabor diferente. Eu tenho algo de diferente, eu tenho um ponto de venda diferente, eu tenho algo de diferente
você vai pagar mais um pouco, mas você vai ter alguma coisa diferente. Você vai ter e todos nós gostamos de ter algo diferente, ok? Nem sempre nós temos dinheiro para pagar, mas todos nós temos, né, algo diferente para pagar, ok? Gostamos de ter algo diferente. Nós pagamos, tem muita gente que paga. Eu vou dar um exemplo bem claro, vocês vão entender bem rapidinho isso aqui, tá bom? Isso é diferenciação. Tem uma marca diferente, né? Ah, poxa, eu tenho um produto da marca X. Porra, isso é diferente, diferenciação. E, então, o que eu posso descobrir? Que várias empresas adotavam essa estratégia de diferenciação, então elas se encaixavam na caixinha, né, diferenciação. E, por último, a última caixinha de porta é a caixinha da especialização. Também alguns livros vocês vão achar como enfoque, ok? Mas é especialização. O que é a estratégia de especialização? A empresa que adota essa estratégia, ela é vista pelo cliente como solução. Eu vou dar um exemplo bem paralelo, tá bom? Vamos pegar pela medicina. Você tem lá o médico clínico geral, que é excelente. Você está sentindo alguma coisa que você não sabe, você vai lá no clínico geral, ele vai te examinar e vai falar, você está com problema X, então você vai procurar um especialista tal. Por que te manda? Porque o especialista vai ter a solução para isso, né? Então você vai no dermatologista porque ele é especialista em dermatologia. Você vai no otorrinolaringologista porque ele é especialista naquilo. Então você vai entender a especialização, hein? Eu vou lá porque lá eu vou ter a solução para o meu caso, a solução para o meu problema. Certinho? Vamos dentro das empresas. Vamos supor que eu dei um problema aqui elétrico na minha casa, eu chamei o eletricista aqui. Aí o eletricista falou assim, senhor Marcos, o senhor vai ter que comprar fio, disjuntor, não sei o quê. O que eu vou fazer? Eu não entendo. Eu entendo da aula. Igual estou fazendo vocês aqui. Eu não entendo nada de eletricidade. O que eu vou fazer? Vou pegar aquela listinha dele. Vou lá onde? Na loja elétrica. Por que eu vou na loja elétrica? Porque ele é um especialista em material elétrico. Lá eu tenho certeza que eu vou achar aquilo que eu estou precisando. Então, vamos dar um outro exemplo dentro da área. Eu quero pintar meu apartamento. Beleza. O pintor veio, conversei com ele. Eu tenho uma filha que é arquiteta, minha filha definiu a cor da tinta, definiu tudo. Falou, o pintor, o que eu tenho que comprar? Quantas latas de tinta? Que cor que é a tinta? O que eu tenho que comprar? Lixa, não sei o quê. Me dá a listagem. Onde que eu vou? Eu vou numa loja especializada em tinta. Eu não vou na casa de material de construção de piso ao teto que tem lá meia dúzia de tinta. Não, eu vou na casa especializada em tinta que lá eu vou ter tudo. Okay? Isso é especialização. Okay? Então são empresas especializadas que são vistas pelo cliente como solução. Eu vou lá porque lá eu tenho a solução para o meu problema. Então, o Porter viu que várias empresas adotam essa estratégia, né? Que são vistas pelo cliente como especialistas. Ok? Beleza? Agora, veja bem, o cliente, se você chegar para qualquer cliente que não seja estudante, que não esteja assistindo essa aula, né, que não tenha estudado isso, estudado marketing, estudado estratégia empresarial, ou esteja vendo essa aula aqui, os clientes, 99,9% dos clientes, você falar assim, qual que é o posicionamento estratégico da empresa X? Ele vai falar, posicionamento estratégico, o que é isso, cara? Eu vou mais, eu vou sair do cliente. Vocês podem entrevistar vários empresários aí. Eu falei para vocês lá no início da aula, né? Vários empresários, pode entrevistar os empresários. Pergunta, qual é o posicionamento estratégico que você adota? Ele não sabe falar. Ele não vai saber falar. A não ser que você explique para ele isso aqui, como eu acabei de explicar. Aí ele vai falar, ah, não, então eu encaixo na diferenciação, eu encaixo na liderança e preço, entendeu? Então, ele vai falar. Mas o cliente, ele não adianta você falar isso para ele que ele não vai entender. Mas ele vai entender isto aqui, que é o posicionamento estratégico, por meio do composto mercadológico. Produto, preço, prazo e promoção. Ah, tá. Então aqui, eu vou dar já expliquei produto, preço, prazo e promoção, então agora aqui eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês que é séria, que é extremamente séria, para vocês entenderem isso. Para quem é de BH,
quem mora em BH, conhece BH, sabe que aqui nós temos várias redes de supermercados atuando aqui, mas nós temos duas que são com estratégias totalmente diferentes. Tá? Duas redes. Duas redes de grande sucesso que adotam estratégias diferentes. Quais são elas? Supermercado BH, que tem no estado de Minas todo, então, tem até fora do estado de Minas, Supermercado BH. E nós temos uma outra rede de supermercado chamada Supermercado Verdemar. Okay? O supermercado BH, ele adota o posicionamento estratégico de liderança em preço. O que é? O que ele faz? Né? Ele tem o menor preço. O supermercado BH, porque ele é grande, ele é muito grande. A última pesquisa que teve sobre supermercados no Brasil, né, o BH era a terceira maior rede de supermercados do Brasil. Okay? Então ele compra, aqui que eu expliquei, né? Por que ele adota isso? Porque ele compra em grande quantidade, negocia preço lá com o fornecedor dele, vende em grande quantidade, tem uma margem de lucro menor porque ele vende muito, ok? E aí ele consegue ter um preço mais competitivo que os outros, ele consegue ter preço. Então, o supermercado BH, ele definiu como cliente dele, vamos voltar lá no cliente, vamos voltar lá no marketing, ele definiu como cliente dele aquele cliente da classe média para baixo, ok? Ele definiu como cliente dele. Está definido. E está otimamente definido. Parabéns. Classe média para baixo. Quando eu defino cliente, eu vou fazer só um parênteses aqui para vocês entenderem. Quando eu defino cliente, eu não quero dizer que eu não, o classe média alta não pode vir aqui comprar. Não pode, vem cá. Só que ele não vai fazer nada para atender a classe média alta. Ele vai atender a classe média para baixo. Mas se quem tiver dinheiro quiser comprar, eu vou dar um exemplo meu. Eu faço o mercado aqui na minha casa, quando eu vou primeiro no BH, faço a compra daquele basicão todo ali no BH, pago mais baixo, depois eu vou no Verde Mar. Entendeu? Ok? Vocês vão entender isso aqui. Muito bem. E o Verde Mar? O Verde Mar já definiu o cliente dele como classe média para cima. Classe média alta e classe alta. Então ele definiu a estratégia dele como diferenciação. Só que você perguntar para alguém que estiver passando na rua aqui e fala assim, qual que é o posicionamento estratégico do Verde Mar? O que é posicionamento estratégico? Não sei. Qual que é o posicionamento estratégico do BH? Não sei. E não vai saber também. Mas se você perguntar sobre composto mercadológico, ele vai saber. Lá no BH, que tipo de produto você encontra? Aí vai falar assim, são produtos mais básicos, são produtos mais populares, né? São produtos... Né? Eu gosto muito de dar um exemplo que eu dou para meus alunos na sala de aula, estou dando aula para vocês aqui agora também. Então, qual que é o exemplo? Vamos pegar azeite. Azeite, tá bom? Se você for no BH, os melhores azeites que terão no BH serão ou galo ou andorinha. E daí para baixo. Daí para baixo. Aí você vai ter azeite mais popular, inclusive azeite composto, com óleo, com tudo mais. Ok? Então você está ali. Então, galo, andorinha para baixo. Se você for no Verde Mar, qual que é o azeite que tem lá? O mais básico é o galo e a andorinha. É o mais básico do Verde Mar. Aí você vai elevando. Você tem os produtos, os azeites Verde Mar, que ele importa esses produtos, esses azeites da Portugal, da Espanha, tudo mais. Você tem garrafa de azeite no Verde Mar de até R$80. Até mais do que isso. Então o Verde Mar é da média para cima. Okay? Então, se você perguntar para um leigo aqui, vai ser, não, lá no Verde Mar, lá no BH, é produto mais popular. Agora, no Verde Mar é produto mais porra, legal, tudo é produto bacana. Tudo. Beleza. Ele vai checar isso. Você vai perguntar sobre preço. Qual que é o preço do BH? Qual que é o preço do Verde Mar? Eu desafio vocês. Desafio vocês. Pesquisem isso. BH é barato. BH é preço baixo. Preço baixinho. Ok? Ok, beleza. E o Verde Mar? Não, o Verde Mar é caro. Nossa, que é caro demais. Né?
para falar. E o Vergemar é mais caro mesmo, né? Por que o Vergemar é mais caro? Porque o produto dele também é melhor e a margem dele é maior também. Ó, ok? Então, o cliente sabe definir pelo preço. Você pergunta praça, localização. Você pergunta BH, a grande maioria das lojas, estou falando grande maioria, que eu vou fazer um parênteses aqui. A grande maioria das lojas do BH estão localizadas na periferia, em bairros mais, assim, mais simples. Então, o que eu estou falando que atinge o público de classe média para baixo. O BH tem algumas lojas localizadas em bairros mais nobres. Algumas nobres. Por quê? Porque tem gente mais nobre que compra no BH. Ok? Mas ele não deixa de ter produtos mais básicos e preços mais baixos. Ok? Tá? Mas a grande maioria das lojas do BH estão nos bairros periféricos, bairros mais simples. E o Verde Mar? Ah, não. O Verde Mar só tem loja em bairros que tem, né, população de classe média mais alta. Só. E não vai ter, né, de outro mercado. Ok? E a propaganda? E a promoção? E a comunicação? O BH, né, como é que o BH funciona? Se você pegar a propaganda do BH na televisão, ele vai falar preço, 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 preço o tempo todo. O tempo todo ele está falando de preço. Arroz, não sei o quê, preço tal, não sei o quê. Ele vai falar sobre preço, preço, preço. Na hora que você vai ver a propaganda no Verde Mar, não que ele não fale sobre preço, tá? Mas ele fala assim, Festival do Vinho no Verde Mar. Vinho tal, importados, a preço tanto. Mas ele sempre vai falar que aquilo é um festival de vinhos, por isso ele está fazendo um preço mais barato. Agora estão vindo Semana Santa aí. Para quem mora aqui em BH, presta atenção na propaganda. Ele vai falar assim, Festival do Bacalhau do Verde Mar. Ok? Por quê? Aí ele vai falar assim, bacalhau, não sei o quê, tanto. Ele vai falar um pouquinho de preço? Vai, mas o enfoque não é o preço. Não é o preço. O enfoque é aquilo que está vendendo, que o Verde Mar é diferente, que o Verde Mar faz diferente. Tudo bem? E são estratégias. Vocês podem me perguntar ao professor, qual que é a melhor estratégia? Não existe. O BH é um sucesso e o Verde Mar é um sucesso. O Verde Mar é mais caro? É. Vai ali no Verde Mar para você ver agora. Dia 12, terça-feira, às 5 horas da tarde. Vai ali no Verde Mar para você ver. É cheio de gente. O caixa está cheio. Tem fila no caixa. Então, o importante, gente, que eu resumi no que nós estamos falando aqui, o importante é que você tenha estratégia. E preço faz parte dessa estratégia. Seja qual for a estratégia. Todos os dois estão lotados. Todos os dois têm um faturamento muito bom. Todos os dois ganham dinheiro. Porque tem estratégia. Sabem se posicionar estrategicamente. Ok? E preço está dentro dessa estratégia. Ok, gente? Então, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Né? Esses conceitos são muito importantes para nós trabalharmos isso na frente, tá bom? Então, espero que vocês tenham, né, realmente aprendido. Volto a repetir, volto a dizer, estou à disposição de vocês, à disposição total de vocês, né? Para responder dúvidas de vocês. Não fiquem com dúvidas, não fiquem com dúvidas. Entrem lá no Tira Dúvidas, passem mensagem, eu vou responder essas dúvidas para vocês, ok? Um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula que vai acontecer mês que vem, tá bom? Se não me engano, no dia 13 de abril, tá bom? Tá? Então, um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Obrigado.